Atenção! Este episódio não tem o objetivo de diagnosticar ou fornecer tratamento. Ele é apenas ilustrativo e de divulgação científica. Caso você ou alguém que conheça se identifique com algo nesse episódio, procure ajuda profissional. Olá, pessoal. Aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono Silício. No episódio de hoje, eu vou abordar um tema delicado, muitas vezes incompreendido e mal interpretado pelas pessoas. O tema de hoje é o transtorno de estresse pós-traumático. Vou abordar desde o que é um trauma até uma visão geral do tratamento. Bom episódio! Como o tema é delicado, eu já vou dar uma visão geral do transtorno para facilitar o seu entendimento. O transtorno de estresse pós-traumático, às vezes é abreviado como TEPT, é uma resposta, uma reação complexa e disfuncional a algum trauma, onde o cérebro e o sistema nervoso central são profundamente impactados pela experiência traumática. A relação entre trauma e TEPT envolve uma interação complexa entre fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Compreender esses mecanismos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes que buscam restaurar a função cerebral, mental e emocional para promover a recuperação das pessoas que são afetadas por esse transtorno. Então vamos aprender mais sobre ele agora. Se não passou, imagine passar por uma situação tão intensa, devastadora, com uma carga emocional tão forte que marca sua vida para sempre. Pode ser um acidente grave, uma situação de violência, uma experiência de impotência grande diante de um problema, um desastre natural, ou até mesmo ver alguém passando por algo forte, que seja impactante, né? Claro. Esse evento pode mudar para sempre a maneira como você percebe o mundo, como você interage com as pessoas ao seu redor e até mesmo como você se vê. Quando isso acontece e te afeta negativamente em algum nível, você passa a ter um trauma. Praticamente todas as pessoas possuem traumas, só que, claro, né, em diferentes níveis. E os traumas afetam nossa mente, o nosso corpo e o nosso cérebro. Para começar, quero que entenda primeiro o que é trauma. Este tema é tão importante e é muito pouco discutido, inclusive nas universidades. A palavra trauma tem sua origem no grego, significa uma lesão ou ferida que é causada por um fator externo, como violência ou acidentes. A Associação Americana de Psicologia, né, que é abreviado como APA, define trauma como qualquer experiência perturbadora que resulta em medo significativo, desamparo, dissociação, confusão ou outros sentimentos disruptivos intensos, com um efeito negativo duradouro nas atitudes, comportamentos e outros aspectos do funcionamento de uma pessoa. Eventos traumáticos podem ser causados tanto por comportamento humano, violência, guerra, acidentes, quanto pela natureza, como terremotos, enchentes. As principais características do trauma incluem sua intensidade, geralmente são extremos ou fora do comum, o tipo de resposta emocional, que é muito intensa, e o impacto duradouro, podendo durar dias, meses ou até anos na pessoa, né? Os traumas podem ser classificados como agudos, é um evento rápido, repentino, né, que impacta forte a vida da pessoa. Crônicos, porque se repetem, são prolongados ao longo do tempo, ou complexos. Aí vai depender da natureza e da duração dos eventos que provocam esse trauma. E o impacto do trauma pode ser na saúde mental, que
como já disse, né, pode levar a transtornos mentais, como o que eu vou citar aqui hoje. Na saúde física, que contribui para dores crônicas, problemas cardiovasculares e condições autoimunes, certo? E alguns estudos mostram que pode ser um dos fatores que causam a fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia, para quem não sabe, é uma síndrome crônica que se caracteriza por dor muscular generalizada, fadiga extrema, sensibilidade ao toque, né, ao tato ali, e alterações de humor. Então a pessoa pode oscilar muito o humor na fibromialgia e pode ser causada por traumas. Lembrando que não é todo mundo, alguém precisa passar pelo diagnóstico para saber se é isso. O trauma também tem impacto no comportamento e nas relações interpessoais, o que vai influenciar comportamentos de evitação, abuso de substâncias, dificuldade em relacionamentos e desempenho no trabalho, na escola, né, e seja mais o que for que a pessoa fizer. As reações emocionais intensas são normais após um evento traumático. Né? A pessoa passou ali pelo trauma, é normal ela reagir de maneira intensa, né? Uma resposta forte. A resposta pode ser imediata ou tardia, né? Esse trauma pode levar semanas ou até meses para se desenvolver e podem variar em duração. Nem todas as pessoas desenvolvem transtornos psicológicos após um trauma. Comparativamente, algumas pessoas superam experiências traumáticas sem grandes dificuldades, enquanto outras podem necessitar de mais tempo e ajuda. Fazendo uma analogia aqui, né, tentando comparar com alguma coisa, o trauma é uma ferida que pode se cicatrizar sozinha ou precisar de ajuda para ser tratada. Agora eu vou compartilhar um exemplo pessoal. Uma vez eu estava viajando num ônibus interestadual aqui na região, né, quando esse ônibus foi abordado por bandidos. O pessoal lá entrou, né, eles ameaçaram, agrediram uma pessoa lá que não queria entregar um celular, chegaram a dar tiro na direção do motorista e tudo mais, não chegou a acertar ninguém. Mas na época eu fiquei muito abalado com isso, né? Eu estava viajando, quando eu cheguei no lugar lá, algumas coisas ativavam, né, uma taquicardia ali e tudo mais. E para piorar, eu ia ter que pegar essa mesma linha para voltar. Então, naquele período ali, eu tive reações emocionais intensas. Só que com o tempo elas diminuíram. Então hoje eu lembro, só que não vem mais essas reações emocionais intensas. Então, baseado no que eu disse, né, agora há pouco, eu tive um trauma agudo que durou pouco tempo, né? Foram só alguns dias. Depois já passou. Mas em outro tipo de situação, eu poderia reagir de maneira mais intensa e duradoura. É importante você entender que a reação ao trauma depende de muitos fatores que podem ser externos e internos. Em algumas pessoas ele pode não se agravar e a mesma pessoa pode passar por uma outra situação, né, abre aspas aí, né, menos grave e desenvolver um trauma. Porque tudo depende ali do momento, do que está acontecendo, de como que a pessoa está na vida, né, e tudo mais, para aquela coisa ser traumática ou não. Nas pessoas que essas reações ao trauma não desaparecem com o tempo e até se intensificam, pode aparecer o tema do episódio, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, possui uma longa história na literatura científica. No século XIX, sintomas compatíveis com esse transtorno foram relatados por soldados da Guerra Civil lá dos Estados Unidos da América, né? Alguns relatos chamavam esses sintomas de esgotamento nervoso. Com as duas grandes guerras mundiais, os relatos aumentaram vertiginosamente, né? Explodiram. Alguns termos usados foram neurose de guerra, choque de granadas, transtorno de estresse de combate. E foi principalmente nas décadas de 1950 e 60, e especialmente com os veteranos da guerra lá do Vietnã, nos Estados Unidos, que surgiu o termo transtorno de estresse pós-traumático. O pós-traumático aí do nome, né, só para deixar bem claro, significa que o transtorno veio depois de um trauma, certo? E ele foi adotado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, conhecido na área da saúde mental como DSM, no ano de 1980. Desde então, seus critérios são aperfeiçoados. E ele é um transtorno comum? Sim, alguns estudos apontam a prevalência do TEPT, né, desse transtorno de estresse pós-traumático aí, ao longo da vida de cerca de 3,6% da população brasileira.
Em áreas urbanas com alta criminalidade, a prevalência pode variar entre 7 a 10%. É muita gente. Aqui estamos falando, né, de assaltos, roubos, violência física, sexual, entre outras coisas. E, como disse anteriormente, desastres naturais também podem causar o TEPT. Um estudo realizado em Santa Catarina, após as enchentes de 2008, relatou uma prevalência do transtorno em aproximadamente 12% das pessoas afetadas pelo desastre natural. 12%. E durante a pandemia, um estudo com profissionais de saúde do estado de São Paulo encontrou uma prevalência de 18,6% nessa população, né, nesses profissionais. A gente agora tem a situação do Sul, que provavelmente também vai gerar o TEPT em uma parte da população ali. Agora vou definir o TEPT de acordo com o DSM na sua última edição. O DSM é aquele manual, né, que usamos na área da saúde mental, né, que eu comentei. No DSM, o transtorno, né, o TEPT, é caracterizado pela exposição a um evento traumático e pela presença de sintomas que são persistentes, que causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas importantes da vida. Sem sofrimento, não tem transtorno. A pessoa, para ser diagnosticada com o TEPT, deve ter sido exposta a um evento traumático, como a morte real ou ameaça de morte, violência sexual ou outras situações traumáticas. Isso pode incluir vivenciar o evento diretamente, testemunhar o evento ou saber que o evento aconteceu com um membro próximo da família ou um amigo. No TEPT, essa relação causal entre o evento e os sintomas é bem estabelecida, mas a pessoa pode demorar semanas ou até meses para desenvolver os sintomas. Além disso, o transtorno envolve a presença de sintomas intrusivos, que são pensamentos, memórias ou sonhos angustiantes que ocorrem involuntariamente e estão relacionados ao evento traumático. Pensamento intrusivo que não tem a ver com trauma não tem a ver com o diagnóstico desse transtorno. Esses sintomas, né, intrusivos aí podem incluir flashbacks, que é reviver a situação, reações fisiológicas intensas a gatilhos relacionados ao trauma, né, escutar um barulho e ativar a reação emocional no corpo, e dificuldades com lembranças dolorosas, evitar pensar, por exemplo, evitar falar. Outro aspecto importante são as estratégias de evitação que a pessoa passa a ter. A pessoa pode tentar evitar lembranças, lugares ou pessoas que tragam à tona memórias do trauma. Isso pode incluir esforços conscientes e voluntários para evitar pensamentos relacionados ao evento traumático. Inclusive, a pessoa pode ficar mais reclusa, evitando sair de casa, porque dentro de casa ela se sente mais segura. As alterações em cognições, né, pensamentos e humor também são comuns no TEPT, incluindo crenças negativas sobre si, sobre o mundo e sentimentos persistentes de culpa ou vergonha, e uma diminuição na capacidade de sentir emoções positivas. Ainda há uma variedade de alterações na excitação e reatividade, como uma maior irritabilidade, comportamento mais impulsivo, hipervigilância e dificuldade de concentração que a pessoa não tinha antes de passar pela situação traumática. Esses sintomas podem afetar significativamente o funcionamento diário da pessoa. Para receber um diagnóstico de TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, esses sintomas devem persistir por mais de um mês e causar sofrimento significativo ou prejuízo nas áreas de vida da pessoa, como trabalho, relacionamento ou atividades sociais. Sem o sofrimento ou prejuízo, não vai ter o transtorno. Caso dure menos de um mês, a pessoa pode receber um diagnóstico de transtorno de estresse agudo. Nesse caso, os sintomas duram até no máximo 4 semanas, ou seja, um mês, né? E os sintomas se desenvolvem logo após o trauma. No TEPT, como eu disse antes, pode haver uma demora para se desenvolver os sintomas. É importante você saber que o TEPT não deve ser atribuído aos efeitos de substâncias ou outras condições médicas, conforme é especificado lá no DSM.
Isso quer dizer que se a pessoa tem esses sintomas após usar algum tipo de droga, por exemplo, ela não tem o TEPT, ela vai ter um transtorno relacionado à substância que ela usou. Agora vamos tentar entender como o transtorno pode se desenvolver em alguém. Vamos analisar a história de Fulana. Imagine uma mulher chamada Fulana, que há 2 meses atrás sofreu um assalto violento enquanto voltava do trabalho. Durante o assalto, ela foi ameaçada com uma arma e viu um amigo ser gravemente ferido. Ou seja, além da violência de ser assaltada, ela presenciou agressão física lá com o amigo. Nos dias seguintes ao assalto, Fulana desenvolveu vários sintomas compatíveis com o TEPT. Ela passou a ser hipervigilante, sempre à procura de possíveis ameaças, e tem uma resposta de sobressalto exagerada a ruídos altos ou movimentos bruscos. Ela também passou a reagir negativamente a eventos que antes eram neutros, como um olhar ou uma pessoa caminhando pela rua, ou o clássico, 2 pessoas numa moto, que até é normal, a gente sentir um medinho ali, dependendo da cidade. O evento criou uma memória forte nela. Com isso, Fulana passou a ter sintomas intrusivos, memórias recorrentes do assalto, frequentemente revivendo aquele momento na sua mente. Fulana começou a ter pesadelos sobre o incidente, acordando frequentemente em estado de pânico. Fulana também tem dificuldades para se concentrar no trabalho e sofre de insônia, atualmente, Ela passou a adotar comportamentos de evitação, evita caminhar pela rua onde aconteceu o assalto, se recusa a sair de casa após anoitecer, porque estava chegando no trabalho e já estava anoitecendo, Além disso, Fulana evita conversar sobre o assalto e qualquer coisa que envolva violência. Evita assistir filmes, ver notícias, ler notícias também que envolvam esse tema, Fulana também passou a ter alterações negativas nas cognições e no seu humor. Ela desenvolveu uma visão negativa do mundo e de si. Ela acredita que não está segura em lugar algum e que as pessoas não são confiáveis. E antes ela não era assim. Ela também se sente culpada por não ter conseguido ajudar seu amigo lá durante o assalto. Devido ao pensamento focado no perigo, ela adota estratégias para lidar com possíveis problemas, como o novo assalto, Ela está evitando que isso aconteça de novo. E com isso, ela evita atividades que antes gostava, como caminhar num parque, ir ao barzinho, e sente-se constantemente ansiosa e deprimida. Além disso, Fulana experimenta alterações na excitação e reatividade corporal. Fica facilmente irritada e tem explosões de raiva inesperadas que antes ela não tinha. Esses sintomas causam um impacto negativo e significativo na vida de Fulana, prejudicando seu desempenho no trabalho, suas relações pessoais e a visão que ela tem de si, como eu disse aqui. A Fulana, então, tem muitos dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, que já duram 2 meses, porque o assalto foi há 2 meses, como eu falei lá no começo, Então, agora aquela perguntinha mágica. Então, agora podemos diagnosticar Fulana com o transtorno? Se você respondeu sim, você errou. Não podemos diagnosticar a Fulana com TEPT. Por quê? Porque a Fulana, para receber o diagnóstico, deve ter esses sintomas, estar em algum nível de sofrimento significativo e ser avaliada por algum ou alguma profissional da saúde com qualificação adequada, como alguém da psicologia, da psiquiatria ou até da neurologia. É muito importante vocês entenderem isso, para não saírem diagnosticando as pessoas. Vi no podcast, você tem isso. Eu vi no podcast, me identifiquei com aquilo. Não façam isso. Isso é errado, isso faz mal para vocês. Isso é motivo, talvez, para procurar ajuda, não para se diagnosticar. Por quê? Os autodiagnósticos ou diagnósticos mal feitos podem levar a mal entendidos e tratamentos inadequados. Ou até pior, a automedicação, por exemplo, que o povo adora fazer isso, tem tal coisa, meu amigo toma um remédio, eu vou tomar o remédio que ele toma. Não pode.
Um ou uma profissional de saúde mental tem o treinamento necessário para avaliar corretamente os sintomas, o contexto e buscar outras informações necessárias para realizar o diagnóstico correto e oferecer o tratamento adequado para a pessoa. No episódio 1, eu falei sobre a psicofísica, que estuda a relação entre estímulos físicos e as sensações que esses estímulos nos provocam. Eventos traumáticos podem aumentar a sensibilidade a estímulos, e com isso também altera a sensação e percepção, que foi tema do episódio 4. E a amígdala fica hiperativa, criando um estado constante de alerta e ansiedade depois que a gente passa por um trauma ali, né? E está com TEPT, por exemplo. As pessoas que têm o TEPT podem reagir de forma exagerada a ruídos altos, luzes brilhantes ou toques inesperados devido à sensibilização, onde o sistema nervoso se torna hiperresponsivo a esses estímulos externos, porque a amígdala está ativada ali o tempo todo, a percepção vai ficar diferente, né? Então, no TEPT, a percepção pode ser distorcida, levando a interpretações errôneas, em que a pessoa está numa situação neutra, emocionalmente falando, né? Mas a entende como ameaçadora. Por exemplo, veteranos de guerra com TEPT podem reagir intensamente a fogos de artifício ou trovões, que lembram explosões lá da época do combate, demonstrando como o trauma altera a percepção dos estímulos no momento presente. E uma pessoa com transtorno pode ver um gesto neutro como hostil. Essas distorções perceptivas podem dificultar a interação social e o bem-estar emocional. No episódio 5, eu falei sobre atenção, que é focar seletivamente em estímulos, de maneira grosseira. O transtorno pode prejudicar a concentração, causando distração fácil, hipervigilância e dificuldade em desviar a atenção de pensamentos intrusivos, aqueles flashbacks, por exemplo. Isso pode resultar em baixo desempenho no trabalho e dificuldades em relações pessoais, levando ao esgotamento mental e físico. No episódio 6, foi a vez da memória. A memória armazena e recupera informações e é essencial para a aprendizagem e tomada de decisões na vida. O TEPT vai criar uma memória episódica que se torna intrusiva e gera flashbacks intensos sobre o evento, além de afetar a memória de trabalho com a hipervigilância, ocupando espaço cognitivo ali, no nosso cérebro, que poderia ser usado para lidar com outras informações do momento presente. Por isso que o desempenho no trabalho vai ficar prejudicado. Eu não tenho espaço mental para trabalhar o que eu preciso naquele momento. O hipocampo, que é fundamental para a formação de memórias, pode ser afetado, resultando em dificuldades na memória cotidiana, enquanto as memórias traumáticas permanecem vívidas, bem fortes ali. Isso interfere na capacidade de funcionar diariamente e manter relacionamentos saudáveis. No episódio 7, foi a vez de falar sobre o pensamento, que envolve a manipulação de informações e processos cognitivos, como raciocínio e solução de problemas. O TEPT pode causar lá, os pensamentos intrusivos, ruminativos e negativos. Isso resulta em pensamentos desorganizados e incoerentes. Pensamentos desorganizados e memórias traumáticas podem dominar a nossa mente ali, interferindo nas atividades diárias, até mesmo, às vezes, na higiene. O trauma pode afetar o planejamento e a execução de ações motoras, criando conceitos distorcidos sobre o mundo e perpetuando esses sentimentos de medo e insegurança. O que isso quer dizer? Que a pessoa tem dificuldade de reagir, porque ela está o tempo todo revivendo aquilo ali, ou a maior parte do tempo. Então ela perde a capacidade de reação, por exemplo. Então, resumindo, a compreensão das complexas interações entre a psicofísica, a percepção, atenção e memória no contexto aí do transtorno de estresse pós-traumático é fundamental para a gente desenvolver estratégias de intervenções eficazes. E agora vamos tentar entender como é que pode funcionar uma dessas intervenções. O tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático tem o objetivo de reduzir ou eliminar os sintomas, melhorar a funcionalidade diária e ajudar a pessoa a lidar com os efeitos persistentes do trauma. As principais abordagens terapêuticas incluem psicoterapia e tratamento psiquiátrico, que geralmente vai ter o uso de medicação.
Esta abordagem terapêutica é feita preferencialmente por uma equipe multiprofissional, que vai incluir psicólogos, psiquiatras, neurologistas, cardiologista, endócrino, o que precisar ali para ajudar a pessoa, né? Porque vai afetar vários aspectos da vida, né? Na parte da psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que é chamada de TCC, é a principal forma utilizada. Ela ajuda as pessoas a identificarem e modificarem padrões de pensamentos distorcidos e comportamentos desadaptativos, como as reações intensas ali ou a falta de reação para algumas coisas. No transtorno, a TCC foca em corrigir percepções equivocadas e respostas comportamentais ligadas ao trauma. Tem algumas técnicas, né? Temos a técnica da reestruturação cognitiva, que permite reinterpretar estímulos físicos que desencadeiam as reações exageradas, né? Entender os gatilhos, né? Resumindo. Por exemplo, aprender a perceber um ruído alto como inofensivo pode reduzir a reação de pânico. Ou seja, né? Trabalha a atenção no momento presente. Então agora eu ouvi um barulho alto, mas não está acontecendo nada, só foi um barulho. A pessoa pode trabalhar isso para ficar mais focada no presente. A TCC também trabalha para corrigir distorções perceptivas, ajudando as pessoas a reconhecer e desafiar pensamentos irracionais sobre as ameaças percebidas por ela ali, porque a percepção está distorcida, né? Temos técnicas de mindfulness ou atenção plena, né? Temos treinamento de atenção que são frequentemente incorporados para ajudar na atenção e no controle do pensamento, buscando com isso se concentrar no presente para reduzir a distração e a hipervigilância. Isso ajuda a amígdala a ficar menos disparada. Também a gente faz o quê? A exposição gradual a memórias traumáticas em um ambiente seguro, como a sessão de terapia, que é conhecido como terapia de exposição prolongada, ou terapia de exposição, exposição ao vivo, alguma coisa assim. Ao vivo não, porque é na memória, né? Isso ajuda a pessoa a se dessensibilizar e reduzir a intensidade dos flashbacks e memórias intrusivas. Por isso é importante entender como funcionam os nossos processos cognitivos básicos, como a memória, né? Para poder entender por que usa essa técnica, por que ela é importante, né? Aí tem uma outra terapia que eu não conheço muito bem, que é a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É MDR que chama, né, a sigla. Aqui se usa movimentos oculares ou outras formas de estimulação bilateral, né, dos dois lados, para processar e integrar memórias traumáticas, desativando a resposta de medo associada a essas memórias. Não sei direito como é que funciona, vocês olhem na internet, né? É MDR, se quiserem saber mais. Existem outras terapias também, né, que podem ser complementares, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness e a redução de estresse baseada em mindfulness, que ensinam a pessoa a focar no momento presente e a aceitar pensamentos e sentimentos sem julgamento. E isso ajuda a pessoa a não reagir de forma tão intensa aqueles pensamentos e memórias intrusivas. Além das psicoterapias, a farmacoterapia pode ser parte, deve geralmente ser parte do tratamento. Aqui pode haver o uso de medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor. Especialmente funciona muito bem quando é combinado com a terapia, né? Um ajudando o outro ali, né? Quanto mais gente ajudando, melhor para a pessoa, né? Ao entender e tratar as múltiplas faces do TEPT, é possível, então, a gente promover uma recuperação mais completa e uma melhor qualidade de vida para aqueles afetados por esse transtorno. Por isso, é importante entender os processos básicos envolvidos, né? Que eu estou enfatizando aqui no episódio. A percepção, que vai ficar alterada, a atenção, que fica focada demais no evento traumático, a memória, que faz ter o flashback, e afeta o pensamento também. Além disso, o tratamento deve ser multifacetado e multiprofissional, para oferecer um amplo conjunto de estratégias para dar à pessoa afetada pelo transtorno o melhor tratamento possível. Vamos supor que fulana entende que precisa de ajuda profissional e procurou um ou uma psiquiatra. Na consulta, ela passará por uma avaliação detalhada para confirmar ou não o diagnóstico de TEPT. E avaliar a necessidade de medicação. Não é assim, eu tenho um transtorno, eu tenho que tomar medicação, não, tá, gente? A pessoa vai avaliar, né? Quem é da área ali. Durante a consulta, serão discutidos os sintomas apresentados por fulana, sua história médica e qualquer outro aspecto relevante para o tratamento, como entrevistar pessoas próximas. Aqui eu não vou citar as medicações nem seus nomes comerciais, né? Para evitar que o povo aí se automedique, né?
Então, a pessoa pode ter indicação de antidepressivos, prescritos para ajudar a aliviar os sintomas como ansiedade, insônia e os sintomas depressivos, os ansiolíticos, que podem ser utilizados para reduzir a ansiedade aguda e a hiperexcitação que a pessoa tem, né? Aquela reação mais intensa de irritação, por exemplo. E temos os estabilizadores de humor, que vai ajudar na oscilação de humor que a pessoa tem ali, né? E ajuda a evitar os ataques de raiva, por exemplo. Após a avaliação psiquiátrica inicial, fulana será encaminhada para uma psicóloga ou psicólogo especializado em TCC. A TCC, então, visa modificar padrões de pensamentos distorcidos e comportamentos desadaptativos que estão associados ao trauma. Lá na TCC, inicialmente, a fulana será recebida para um atendimento, terá sua história ouvida, seus sintomas investigados e vai se fazer a famosa anamnese, né, que é entender esse quadro aí que ela está trazendo. Seus pensamentos, sentimentos serão validados, porque a psicoterapia é um local de acolhimento, ao contrário do que as pessoas dizem mal da TCC. Ela e a pessoa que vai atendê-la vão fechar um acordo, né, um contrato terapêutico, e vão dar início à psicoterapia. Inicialmente, as sessões serão semanais para dar uma base sólida ali e um suporte profissional adequado para a demanda da fulana. É semanal por quê? Porque os estudos mostram que atendimento semanal funciona bem, tá? Inicialmente, a anamnese será feita também, né, pela pessoal da psicologia, bem como uma conceitualização de caso ou uma análise funcional do comportamento, dependendo da abordagem do ou da profissional que atender a fulana. Após esse processo, é possível entender como a fulana funciona, o que motiva e mantém seu padrão disfuncional de comportamentos e pensamentos. Aqui, nesse momento, será elaborado um plano de tratamento. E esse plano será único, personalizado. Ao contrário das pessoas que falam mal da TCC, o tratamento é personalizado e leva em conta toda a individualidade da pessoa. O trauma que a fulana tem é diferente do trauma de outra pessoa. Então tem que ser individual, personalizado o tratamento para ela. Após então a avaliação, algumas intervenções possíveis serão. Aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona. Psicoeducação, onde a fulana receberá informações detalhadas sobre o que é o TEPT, a sua natureza, os sintomas, as estratégias de enfrentamento, as expectativas realistas de recuperação, né, desse quadro. Reestruturação cognitiva, como comentei anteriormente, né, para ajudar a fulana a identificar e desafiar pensamentos negativos, como também enfrentar a sensação de não estar segura, ou a culpa que ela sente, né, ou até sentimentos de impotência, pela violência que o amigo e ela vivenciaram ali. Tem a exposição gradual, que é a utilização de técnicas para enfrentar gradualmente situações e principalmente as memórias relacionadas ao trauma, ajudando, né, a fulana a se dessensibilizar dos gatilhos que desencadeiam essas crises emocionais. Treinamento em habilidades, que podem ser técnicas de relaxamento, mindfulness, né, que é uma espécie de meditação, né, que se chama de atenção plena. Habilidades de resolução de problemas. Isso tudo é feito para ajudar a fulana a gerenciar melhor o estresse e melhorar a regulação emocional dela. A fulana passará por avaliações periódicas para monitorar o seu progresso e ajustar o plano de tratamento conforme o necessário, conforme a evolução dela estiver acontecendo. Como o tratamento é multiprofissional, a comunicação entre psiquiatra e psicólogo será feita para garantir que os tratamentos medicamentosos e terapêuticos estejam alinhados e otimizados para o quadro dela. Conforme fulano evoluir bem, as sessões poderão ser espaçadas para quinzenalmente e vai se observar se o progresso se mantém. Se ela fica estável, se até melhora, né, com o distanciamento entre as sessões. Aqui pode haver uma preparação para a alta, se ela estiver evoluindo bem, né? Nessa fase, então, serão feitas estratégias de autoajuda, que é para incentivar o uso das técnicas aprendidas durante a terapia, o automonitoramento, para ela poder se policiar ali, né, para ver se ela está cuidando bem de si mesma, e o manejo dos sintomas entre as sessões, para ela ter autonomia para ela mesma se tratar, certo? Então ela tem que aprender a cuidar dela mesma. Então o tratamento da fulana será individualizado e adaptado às suas necessidades específicas, visando reduzir os sintomas do transtorno, melhorar sua funcionalidade diária e restaurar seu bem-estar emocional. A combinação de medicação psiquiátrica e a terapia cognitivo-comportamental
oferece uma abordagem integrada e abrangente para ajudar as pessoas a superar os efeitos do trauma que prejudicam a vida da pessoa. Inicialmente, eu expliquei sobre trauma, que é uma experiência perturbadora e marcante. Os tipos podem ser agudo, crônico e complexo. Do trauma pode surgir o transtorno de estresse pós-traumático, que é chamado às vezes de TEPT. E esse TEPT já vai ter sintomas específicos, como reviver o evento traumático, pensamentos intrusivos e reações emocionais intensas e duradouras, sem um gatilho ambiental adequado no momento presente. E esse transtorno é uma condição complexa que gera algum nível de sofrimento e prejuízo para a pessoa. O TEPT afeta vários processos cognitivos, como a percepção, a atenção, memória e o pensamento. Isso leva a uma disfuncionalidade psicológica em várias áreas, como trabalho e relacionamentos interpessoais. É importante compreender que o transtorno é uma condição psicológica e psiquiátrica. Ainda é uma condição com uma manifestação complexa que envolve interações entre experiências traumáticas, processos cerebrais e sintomas comportamentais. Para fulana e outras pessoas que vivenciam o TEPT, abordagens terapêuticas integrativas que consideram tanto os aspectos psicológicos quanto os neurobiológicos são essenciais para o tratamento eficaz e a recuperação. Por fim, só para fechar aqui, a ideia de trazer o transtorno de estresse pós-traumático para vocês foi promover a conscientização e a compreensão sobre essa condição que é comum, como eu disse lá nas estatísticas, dependendo, chega até 10% da população, e como qualquer pessoa pode desenvolver o transtorno. Não é só a pessoa X ou Y, todo mundo pode desenvolver. Ainda também, eu quis ajudar as pessoas que sofrem com esse transtorno a serem melhor compreendidas pelos outros, para que entendam que não é frescura, que a pessoa não está fingindo, porque a gente não vê, não sente o que está acontecendo lá no lugar da pessoa, O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro especialmente, funciona de maneira integrada, com cada parte interagindo com outra, com cada processo cognitivo precisando de outro para funcionar de maneira adequada. Quando um problema como o TEPT acontece, pode desregular tudo, tanto em nível psicológico quanto neurobiológico. Devido à gravidade do transtorno, evite autodiagnósticos ou diagnósticos inadequados, pois podem levar a mal-entendidos e tratamentos ineficazes. Sempre procure a ajuda de profissionais qualificados. Espero que tenha gostado do episódio. Se está gostando do podcast, fala para seus amigos, para suas amigas, para sua família. Dê uma boa nota, na plataforma que você acompanha. Se não gostou, se tem sugestões construtivas, visite o site e me fale por lá o que pode ser feito para melhorar. O site é docarbonoausilício.wordpress.com. Um abraço e até o próximo episódio. O episódio é baseado na minha experiência profissional e no material que estudei ao longo do tempo, especialmente artigos científicos. Para vocês aprofundarem no assunto, vou citar algumas coisas, algumas obras aqui que não são tão técnicas assim e que são bem fundamentadas. Livros. Um livro científico que vocês podem ler, que vai ser acessível para as pessoas leigas, é Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Clínica, do Paulo Knapp. Não sei se é assim que pronuncia, mas é Knapp. Ele está um pouco defasado, mas o texto tem um embasamento necessário para você entender a dinâmica do transtorno e o tratamento. Um outro livro se chama O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, de Bessel van der Kolk. Esse é o autor. Como diz o nome, o livro trata, com linguagem acessível e baseada em evidências científicas, como o trauma afeta nossa mente, corpo, cérebro e os tratamentos utilizados para lidar com o trauma. Tem outro aqui que chama Complexo Estresse Pós-Traumático. Complexo, indo de sobreviver a prosperar, de Pete Walker.
É meio de autoajuda, mas é bem embasado também. E como diz no título, ele vai focar naquele tipo de trauma complexo que eu falei, né? Que é o agudo, o crônico e o complexo. Tem um livrinho muito bom que chama Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, de Viktor Frankl. Esse livro é um clássico, né, para quem vai estudar a área da saúde mental. É bem acessível e o autor, que ficou em campos de concentração, relata sua história e como ele analisou as pessoas e como, a partir disso, ele conseguiu entender o sentido da vida. Lembrando que é uma situação muito traumática, né, que ele passou. Agora, séries sobre o TEPT e traumas. Tem aquela série que meu inglês agora vai me matar, né, o 13 Reasons Why, que tinha na Netflix, né, que vai explorar temas como trauma, bullying e suas consequências na vida dos jovens. Tem o Big Little Lies, que aborda os efeitos de traumas domésticos e abusos nas personagens lá, né? O Homeland, que é uma série que apresenta o personagem principal que lida com o TEPT após servir como soldado. Que é bem mais comum você ver coisas sobre TEPT em soldados, mas acontece com qualquer pessoa, como eu disse aqui no episódio. E tem alguns filmes também, né? As Vantagens de Ser Invisível, que para quem é mais jovem já deve ter visto, né? Vai abordar os traumas da juventude e suas repercussões na vida adulta. Tem o American Sniper, que conta a história de um atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos que lida com o TEPT após suas missões. Então ele vai ficar revivendo algumas coisas ali, né? Pra não dar muito spoiler. Tem um aqui que é pesado, tá? É o Quarto de Jack. Vai focar na história de uma mulher e seu filho que escapam de anos de cativeiro, explorando os efeitos traumáticos dessa experiência. Ó, se nunca viu, tome cuidado ao assistir. Veja num dia que você estiver mentalmente bem, tá? Não assista quando você estiver para baixo. Vai pesar ali o negócio. E tem um também que é o Forrest Gump. Apesar de não ser com ele o evento traumático necessariamente, dá para você acompanhar a história do capitão ou tenente Dan e como ele fica após sofrer sequelas da guerra ali, que ele tem uns problemas ali, que ele perde partes do corpo e ele fica meio traumatizado ali, certo? Tem um que eu adoro, que é o Nascido em 4 de Julho, que tem o Tom Cruise. Pra mim é um dos melhores filmes dele. Esse filme conta a história de um rapaz idealista e cheio de sonhos que deixa a namorada e a família para ir lutar no Vietnã. Já na guerra, ele é ferido e fica paraplégico. Ao voltar aos Estados Unidos, ele é recebido como herói, né, que é normal acontecer isso lá, mas logo ele se vê confrontando com a realidade do preconceito aos deficientes físicos, mesmo aqueles que são considerados heróis de guerra. Então isso vai gerar vários sentimentos nele, inclusive repensar o que ele fez lá em relação a ir pra guerra, né? Ou seja, né, tá traumatizado. Não necessariamente um TEPT, mas um trauma. Então é isso, até mais e obrigado. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.